A bolha misândrica, parte 2. Psicologia e predisposição feminina. A. O cérebro feminino não conecta causa e efeito tão facilmente quanto o cérebro masculino. As mulheres não podem prever facilmente o efeito de uma decisão mais de um passo à frente. Por exemplo, a capacidade legal amparada pelo Estado de uma mulher unilateralmente tirar os filhos do pai significa que a avó paterna também perde o acesso aos netos devido ao poder que a ex-nora tem. No entanto, não há organização, ainda que pequena, de avós paternas que protestam contra a custódia padrão da nora. Os pontos de causa e efeito simplesmente não estão conectados na mente feminina. Portanto, elas não conseguem perceber como uma lei que ajuda as mulheres simultaneamente pode prejudicar um grupo diferente de parentes femininas. Se você duvida, tente explicar isso às mulheres e veja por você mesmo quão difícil é para elas conectarem causa e efeito. B. As mulheres não são imorais. Elas estão simplesmente conectadas do lado de quem está ganhando, pois esse traço evolutivo ajudou as mulheres a sobreviver em tempos de conflito e, assim, evoluiu por um bom motivo. Lembre-se disso para ficar do lado certo dessa força imparável, ao invés do lado errado. Não discuta contra isso. Apenas adapte-se a isso, enquanto outros homens permanecem inscientes e arcam com os custos. C. Em todos os países pesquisados, as mulheres sabiam muito menos sobre educação cívica ou ciência política do que os homens. A diferença foi maior nos países que desperdiçaram mais recursos em direção ao feminismo. D. Se você ouvir que algo melhoraria se as mulheres a executassem, existe um exemplo notável de onde esse experimento foi conduzido. O sistema público escolar do ZEUA passou da liderança masculina para a liderança feminina nos últimos 30 a 40 anos. Durante esse tempo, a qualidade caiu à medida que os custos aumentaram. Nesse período, também verificou-se o aumento da exploração sexual desenfreada de estudantes menores por professores mulheres. Da mesma forma, o aumento de mulheres nas primeiras posições no ensino superior coincidiu com o declínio acentuado da equação custo-benefício dos diplomas universitários. E praticamente todas as obras de ficção comercializadas para um público feminino consistem de um macho alfa com um harém de mulheres, do qual o leitor fantasia eroticamente fazer parte, e do macho alfa abusando de homens de baixa posição e mulheres em seu harém. Não há melhoria na condição humana ou quaisquer novos conceitos surpreendentes. Esse é o tipo de sociedade que as mulheres preferem por razões de procedência biológica. Um sistema de mercado livre, em que um homem bem-sucedido possa chegar ao topo, não é o que as mulheres preferem, uma vez que é difícil prever qual homem, na qualidade de bilhete de loteria, superará os outros. Um sistema oligárquico aristocrático é o que as mulheres preferem, dado que os homens do topo de hoje ainda estarão no topo 10 anos depois, tornando muito mais fácil para as mulheres selecionar por quem engravidar. É claro que sociedades do tipo que mulheres preferem não são locais onde novidades são inventadas. Por isso o progresso humano é interrompido. Veja o tecido da humanidade à frente. F. 84% das mulheres não conseguem passar no teste do condicionamento básico do exército do ZEUA, enquanto apenas 36% dos homens não conseguem passar no teste, apesar do crescente mal-estar chamado soy boy. Obviamente, a conclusão tirada pelo jornalista feminista homem é que o teste precisa ser mudado. É certo que se as mortes de combatentes femininas começarem a chegar próximo de 50%, os mesmos jornalistas reclamariam sobre o quão misógino é para mulheres estarem nas forças armadas. G. Quando a Suécia tentou a exibição feminista de escavação de neve nas ruas, os resultados foram previsivelmente caóticos e exigiram um gasto massivo para corrigir. No entanto, outros países continuam a repetir o mesmo experimento com falhas previsivelmente enormes, como um ato de sacrifício ao feminismo. Na mesma linha, uma livraria feminista saiu do mercado e os proprietários culparam os homens por não doarem o suficiente para manter viva a empresa mal concebida. H. A Amazon criou uma ferramenta de contratação feita em inteligência artificial para oferecer, sem preconceito, candidatos. A Amazon supôs que isso levaria a mais candidatos mulher, uma vez que elas abraçam totalmente a invenção de que mulheres são oprimidas no mercado de trabalho. Pelo contrário, destacou-se menos candidatos mulher do que antes porque, na verdade, são os homens que estão enfrentando preconceitos adversos. O que levou a Amazon a interromper o uso da ferramenta ao invés de questionar a narrativa feminista delas. Pequenas empresas e empresas não ocidentais devem usar a ferramenta, pois ela claramente funciona. Mais importante, como a inteligência artificial é usada em cada vez mais processos de tomada de decisão, a equação de como as pessoas são tratadas removerá muitos privilégios derivados do imperativo feminino. I. Muita coisa já foi escrita sobre esportes femininos, perdida em meio à cobertura de como até os esforços que não têm nada a ver com a capacidade física e não têm barreira à entrada. Entretanto, quase não há mulheres entre os grandes empreendedores. Menos de 2% dos grandes mestres do xadrez são mulheres. Quase nenhum dos principais campeões de palavras cruzadas de tabuleiro são mulheres. Por fim,
Por que 80% das medalhas olímpicas conquistadas em eventos de hipismo são conquistados por homens? As mulheres deveriam ser iguais em pelo menos hipismo e corridas de cavalo, não deveriam? Principalmente considerando que o menor peso corporal em um jockey é uma vantagem, certo? Ou os cavalos também são sexistas em relação às fêmeas humanas? Para ser justo, isso se deve apenas em parte à incapacidade inata. O segundo fator é que, uma vez que o status social da mulher não é impulsionado por tais realizações da maneira como o homem é, menos mulheres optam por seguir essas áreas. O que é uma escolha inteiramente racional, pois é quando alguém se recusa a ser um peão pela luta feminista contra a natureza objetiva. #GenderRealism. J. As mulheres são muito menos capazes de fazer comédia do que os homens. Tome qualquer ambiente de improvisação, como de programa de televisão Whose Line Is Anyway, e a diferença de talento é evidente. Quando uma feminista, que se casou com um dos homens mais ricos do mundo, contrata comediantes do sexo feminino para propagar um mito sobre a opressão feminina, a total falta tanto de humor quanto de fatos, ou boa aparência, é chocante. K. Uma análise de dados de milhões de avaliações de estudantes sobre professores universitários revela que professores do sexo masculino são mais brilhantes e engraçados do que do sexo feminino, enquanto os do sexo feminino são amplamente descritos como rudes. Isso é revelador, já que mais da metade dos estudantes que se submetem a essas avaliações são do sexo feminino. Logo, não se trata de uma pesquisa misógina. L. No entanto, as mulheres são muito melhores em dança shuffle do que os homens. Porventura, essa dança deveria ser o evento olímpico. M. A hipergamia feminina é real e a tecnologia expôs isso. Dados do Tinder indicam uma enorme inclinação na qual 50% das mulheres do topo se concentram nos 10% dos homens do topo. A atratividade feminina é uma função de muitas variáveis e não apenas da aparência. Ao contrário de muitos homens na androsfera, não creio que isso seja motivo para homens red pill ficarem com raiva, pois não é tão difícil ser um homem que está entre os 10% do topo, dada a total ignorância intencional da maioria dos homens. Quanto mais a sociedade muda suas leis para dar às mulheres o que as feministas dizem que as mulheres querem, mais infelizes as mulheres se tornam. Relativamente poucas mulheres de fato entendem como as mulheres pensam e feministas nunca estão entre essas poucas. Veja também tópico A deste capítulo. O. As oportunidades de negócio mais a provas de falha dos nossos tempos são aquelas que comercializam para as mulheres, com A. Garantia de que nenhuma de suas escolhas de vida foi mal pensada e nenhum resultado negativo foi sua culpa. B. A fantasia de viver vicariamente através de algum ideal inventado que seja apreciado por pelo menos 0,01% das mulheres. Use esse fato para sua vantagem, mesmo se você for uma mulher. A maioria das mulheres bem-sucedidas mais ricas construiu impérios comerciais em torno da venda dessas mensagens para mulheres comuns. Muitos homens red pill queixam-se da misandria quando poderiam estar usando esse conhecimento valioso para fins comerciais lucrativos. P. Sempre que as mulheres ingressam em um grande número em uma profissão, o status da profissão cai aos olhos vistos de homens e mulheres, principalmente das mulheres. Q. As mulheres são muito menos capazes do que os homens de separar a televisão da realidade, porque sua visão da realidade é governada por emoções que a televisão pode controlar facilmente. Isso torna as mulheres mais propensas a escolhas medíocres de vida, com base em um retrato fictício dessa escolha de vida. R. Se o futuro é das mulheres, então as mulheres deveriam estar criando a maioria das inovações tecnológicas e pesquisas científicas pioneiras. Na realidade, as mulheres contribuem somente com uma fração muito pequena de todo o trabalho para o avanço científico e tecnológico útil, e, sem dúvida, obstruem mais do que avançam. O futuro certamente não é das mulheres. S. A pressão por mulheres na tecnologia é surreal, cômica e extraordinariamente cara. Veja a empresa Teranos. É instrutível saber sobre como mesmo uma quantidade infinita de dinheiro mal direcionada para esse objetivo não pode tornar as mulheres nada perto de 50% da indústria da tecnologia. Na verdade, existem estudos exigindo que as mulheres recebam notas mais fáceis nas aulas de disciplinas de STEM, do inglês ciência, tecnologia, engenharia e matemática, em relação aos homens. Aquelas que mais se queixam não têm interesse real na profissão ou no assunto. Elas apenas veem o dinheiro sendo ganho e exigem que seja dado a elas simplesmente por serem mulheres. As feministas ficam extremamente raivosas quando alguém lhes diz que elas devem aprender a programar. T. A razão pela qual a indústria da tecnologia irrita tanto essas feministas é porque seu cérebro posterior não consegue processar porque o dinheiro está aparecendo nas mãos de homens que consideram insuficientemente atraentes. Isso provoca um curto-circuito na compreensão biologicamente conectada da ordem natural a partir da realidade dos tempos pré-históricos, de modo que elas veem seu impulso de capturar o dinheiro para si mesmas, restaurando a ordem natural. Como a tecnologia não progrediria mais caso as feministas ganhassem muito poder, na terminologia tecnológica,
pode-se dizer com razão que a interface cérebro-vagina estaria obsoleta. Se uma mulher tiver um interesse sincero e talento por tecnologia e desejar seguir uma carreira em uma posição tecnológica sem nenhum tratamento especial, cerca de 10% das mulheres, quase todas tiveram um pai que era cientista ou engenheiro, ela não terá maior incentivador do que eu. No entanto, o impulso das feministas em forçar mulheres para profissões tecnológicas, para as quais as próprias feministas não têm tal predisposição, é particularmente cruel, pois estão forçando jovens mulheres a entrar em uma área em que elas não estão interessadas, o que é um desserviço terrível do que se entende por ser um profissional. Algo até demais para quem é pró-aborto. O vídeo não é sobre apontar, é uma descrição excepcionalmente precisa da psicologia feminina. Homens, se vocês quiserem enfurecer uma mulher que tem um problema, mas que se recusa a resolvê-lo, nada deixará mais irritada do que se você prestativamente disser: o que você precisa fazer para resolver o seu problema é... 3 pontos. O cérebro do homem Blue Pill não consegue entender por que uma solução direta e rápida para o problema em questão é a última coisa que uma mulher deseja ouvir. Mas homens que fizeram sexo com muitas mulheres estão de total acordo. Se você quer fazer a mulher ficar atraída por você e muito excitada, intercale uma mistura de provocação, indiferença desinteressada pelo problema dela e raros e imprevisíveis exemplos de empatia de sua resposta à situação dela. Veja o capítulo Jogo logo abaixo. A palavra mansplaining, do inglês junção de homem e explicar, é em si uma confissão das feministas de que elas não conseguem admitir fatos e lógica e de que as premissas feministas nunca conseguem resistir. Um ponto em comum é que ainda existem muitas feministas que não conseguem soletrar a palavra mais importante em seu vocabulário, como sendo o típico misógino. NT. Aqui o autor relaciona misogynist com misogynist, ambos incorretos. Muitas dessas feministas consumiram mais de 500 mil em recursos educacionais pagos pelo pagador de imposto e ou do próprio pai, embora ainda sejam analfabetas funcionais. Você consegue imaginar quantas garotas das zonas rurais de um país pobre poderiam ser alfabetizadas com educação real, básica, pela quantia de 500 mil dólares estadunidenses? Veja o capítulo Pós-Primeiro Mundo logo abaixo. Basta ver esse vídeo da CNBC de mulheres que pensam estar argumentando de maneira persuasiva sobre a existência da imaginária diferença salarial, mas que na verdade estão exigindo que sejam pagas pelo tempo que não estão trabalhando. Em primeiro lugar, elas realmente não têm ideia do porquê um empregador criaria um emprego. O sexo justo, do inglês fair sex, é na verdade o sexo injusto. A maioria das mulheres, de fato, não deseja que os 80% dos homens do baixo escalão tenham os mesmos direitos básicos que os 20% do topo. Praticamente nenhum homem acredita que os direitos humanos, legais e de propriedade de uma mulher devam depender de sua atratividade de beleza, mas as mulheres creem que os homens pensam assim. Os pilares centrais do sistema de justiça, de qualquer sociedade avançada, estão em conflito direto com o modo de pensar das mulheres de como o certo e o errado devem ser decididos.